abraço e sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse meio que a gente utiliza para conversar sobre Botafogo todos os dias, o nosso canal Botafogo Meu Destino. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, já vou deixar você um convite que você considere se inscrever aqui no canal. Eu peço a sua colaboração. Qual é a forma que você pode colaborar com esse canal aqui? Se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Dessa forma você será avisado sempre que for postado vídeo aqui no canal e ficará por dentro de tudo que acontece no Botafogo. Saberá a nossa opinião também como torcedor. Nunca abri mão disso. Então, nesses 2 anos que esse canal existe, eu nunca pedi outra coisa que não fosse isso. A sua colaboração. Se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo para outros botafoguenses também conhecerem. Beleza? Então, sem mais enrolação, meu amigo, logo mais, daqui a pouco, 9h30 da noite, Botafogo e Atlético Mineiro, vamos falar absolutamente tudo sobre essa partida. Escalação do Botafogo. A gente sabe que teve jogadores do Botafogo convocados para a data FIFA. Alguns deles jogaram. Então, sabendo disso, qual será a escalação do Botafogo? Vamos conversar sobre isso. O Atlético Mineiro também teve jogadores convocados para a data FIFA. O Atlético Mineiro tem lesionados, então vou trazer tudo isso aqui, pendurados, enfim. Vamos falar tudo sobre esse jogo, beleza? Bom, o jogo é 9h30 da noite, na Arena Independência, com portões fechados, vocês já sabem disso, né? O motivo que levou a Arena MRV, né, ser, não digo interditado, mas ser proibido de receber jogos comando de campo do Atlético Mineiro nessa reta final. Não preciso aqui explicar, todo mundo que acompanha o Botafogo sabe o motivo que o Botafogo não vai jogar na Arena MRV, né? E esse jogo será realizado na Arena Independência sem torcida, o que torna campo neutro. A Arena Independência tem um bom gramado, a bola rola com mais fluidez, então isso propicia ao Botafogo implementar, né, o seu estilo de jogo com toques rápidos, né? Aquele futebol vertical, onde a bola rola com muita velocidade. Então a vitória sobre o Atlético Mineiro hoje é essencial para elevar ainda mais a parte anímica, né, do time, aumentar ainda mais a motivação para essa reta final. E o Palmeiras, o segundo colocado, joga contra o Bahia 6 horas. Antes do jogo do Botafogo, o Palmeiras joga contra o Bahia na Arena Fonte Nova, com o Bahia precisando da vitória para se manter na briga lá em cima, na briga pelo G6. Então vamos aguardar o que vai acontecer, vamos ficar de olho nesse jogo. É claro, né, que se acontecer um tropeço do Palmeiras, o que eu acredito que vai acontecer, eu de verdade não acho que o Palmeiras vai ganhar o Bahia. Então, se isso realmente acontecer, será ainda melhor para o Botafogo. Mas é claro, o Botafogo precisa fazer sua parte, vencer o jogo. Dessa forma, se o Botafogo venceu o Atlético Mineiro e o Palmeiras não venceu o Bahia, então a diferença de 4 aumenta para 6 pontos. Em caso de derrota do Palmeiras, a diferença se torna ainda maior, de 7 pontos. O jogo será transmitido pela Sport TV e Premier. Não será transmitido na Globo, somente Sport TV e Premier. O árbitro da partida será Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. E o VAR será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Torçamos para que a arbitragem faça uma arbitragem correta, sem favorecer nenhum lado. É só isso que a gente quer. A gente não quer nem que ajude o Botafogo, a gente quer que apite corretamente. Que não seja o protagonista do jogo. O protagonismo fique para os times. Que os times sejam os protagonistas em campo e a arbitragem não seja notada por erros, mas por acertos. Pendurados do Botafogo que, se tomarem o 3º cartão amarelo nesse jogo, não irão enfrentar o Vitória na próxima rodada aqui no Newton Santos. Então, a gente espera que esses jogadores tomem cuidado para não desfalcarem o Botafogo contra o Vitória.
que são eles. John, Marçal não conta. Marçal eu nem considero mais jogador do Botafogo, de verdade. Alan, Tietê, Oscar Romero, Júnior Santos, Jefinho e Igor Jesus. Bom, pessoal, falando dos jogadores que estiveram na data FIFA. Gatito jogou 90 minutos, não estará. É claro que o Gatito é banco de reservas, o John será o titular, mas caso o John precise ser substituído, esperamos que isso não aconteça, né? Acredito que não vai acontecer. O Raul será o substituto do John. O Gatito jogou os 90 minutos, foi titular pela seleção do Paraguai e com certeza não estará disponível para esse jogo. Igor Jesus jogou 60 minutos. Primeiro tempo e mais ali uns 15 minutos do segundo tempo, quando ele foi substituído pelo Luiz Henrique. Então, com isso, Igor Jesus não entrará. Tô dando a minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião aqui. Eu acredito muito que o Igor Jesus, ele não vai entrar em campo nem no segundo tempo, por conta disso. O cara atuou com muita intensidade, buscando o jogo, né? Correndo, tentando abrir espaço, tentando receber a bola. Mas a bola não chegou nele. Ele está sendo criticado pela atuação nesse jogo, mas a bola não chegou nele, cara. Os jogadores da seleção sempre procuravam outra opção, sempre procuravam outros jogadores, principalmente o Vinícius Júnior. Então, eu sempre esqueço o nome dele, Savinho, o Rafinha, eles sempre procuravam o Vinícius Júnior, eles sempre se procuravam em campo. O Igor Jesus pouco acrescentou no jogo porque o cara não foi acionado, então ele não teve culpa, né, dessa panela que hoje é a seleção brasileira. Então, jogou com intensidade, correu bastante, por isso ele está desgastado e não... Ele pode até estar nos relacionados, mas eu acredito muito que ele não vai entrar em campo nem no segundo tempo. Luiz Henrique jogou 30 minutos, entrou no segundo tempo no lugar do Igor Jesus. Eu acredito que o Luiz Henrique ele só entrará no segundo tempo em caso de extrema urgência. Mas em termos normais, o Luiz Henrique eu acredito muito que ele não vai jogar. Savarino, sem chance. Savarino também não vai jogar, não vai entrar. É o mesmo caso do Luiz Henrique. O Savarino foi titular, fez um gol com a seleção da Venezuela. A Venezuela perdeu esse jogo por 4-2. Foi derrotada pelo Chile. O Savarino jogou o primeiro tempo e um bom pedaço ali do segundo tempo. Também não tem condições de jogo. O Thiago Almada esteve na seleção argentina, esteve no banco e não entrou. Não entrou em campo. Então, o Thiago Almada tem condições de jogo. E eu acredito que ele será titular. Então, com tudo isso dito, tem o Alex Telles também, né, que eu já ia me esquecendo. Foi convocado, mas também não entrou em campo. Também tem condições de jogo. Então, qual seria a minha escalação baseada em tudo isso? John, Matheus Ponte. Vale também a gente lembrar do Bastos, né, que abriu mão de estar com a seleção dele para estar disponível para esse jogo. Então, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada. Ponta pelo lado esquerdo, eu entraria com Matheus Martins. Ponta pelo lado direito, eu entraria com Júnior Santos. E na frente, Tiquinho Soares. É o que a gente tem. Não adianta ficar reclamando do Tiquinho, que não vai colocar o Tiquinho, porque não tem outro. Não tem outro. Como o Igor Jesus não será titular, a gente tem um Tiquinho, cara. E o que a gente quer é que o cara jogue bola, que o cara faça gol, seja importante no jogo. Então, o Tiquinho não tem acrescentado muita coisa, mas é ele que vai entrar em campo. E é o que eu falei aqui no vídeo que eu já fiz, no vídeo anterior. É na força do elenco, porque o Botafogo terá algum dos principais jogadores do time ausentes. Então, todo mundo não enche a boca para dizer que o Botafogo tem um dos melhores elencos do país. Não é isso que
a maioria, a grande parte da torcida do Botafogo diz, inclusive eu, o Botafogo tem um dos melhores elencos do Brasil. Então, meu amigo, os caras que entrar têm que dar conta do recado. Tem que mostrar dentro de campo que também são importantes, que também podem, que o Botafogo também pode contar com eles para essa reta final aí. Para chegar onde a gente quer, que são os títulos. Então só depende dos caras entrarem com vontade, porque bom jogador Tiquinho é. A mesma coisa o Eduardo, que também provavelmente entrará no jogo mais no segundo tempo. Mas esses caras precisam querer. E aí, como opção, né, no segundo tempo, o Arthur Jorge vai precisar fazer substituições, como ele sempre faz. Teremos o Jefinho, né, que está recuperado de lesão. Pode ser que o Jefinho já entre nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né, no segundo tempo. Afinal de contas, o Savarino e o Savarino e o Luiz Henrique jogaram, né, na data FIFA. Então, a primeira opção será Jefinho para a ponta. No ataque, vamos ver o que o Arthur Jorge vai... Cara, tudo vai depender das circunstâncias do jogo, né? Se o Tiquinho precisar ser substituído, ele pode colocar por ali, né, centralizar o Júnior Santos e aí botar na ponta o Jefinho, né, de um lado, Matheus Martins do outro. Se precisar substituir o Thiago Almada, ele tem como opção o Eduardo, ou até como centroavante, como homem de área, o próprio Eduardo, às vezes já fez essa função, já fez até gol jogando como homem de área. Vamos aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer, quais serão as circunstâncias do jogo. A gente espera que o Botafogo seja um time, aquele time que domina o adversário, um time com muita criação, um time com variação de jogadas, um time com recursos individuais e também coletivos. Aquele time criativo, cara, que encontra soluções dentro do jogo. E eficiente, que é o principal. Porque o Botafogo é um time que cria muito, mas precisa ser eficiente, concluir essas chances em gol. E sem a bola, um time combativo no meio campo, com Gregory, com Marlon Freitas. Na defesa, quando a bola passar, né, ali da segunda linha de meio campo, a zaga tem que estar lá para cortar as bolas pelo alto, os cruzamentos. Alexander Barbosa e Bastos sempre bem posicionados para cortar esses cruzamentos, esses lançamentos pelo alto, também por baixo, com atenção nessa última linha aí, porque o Atlético Mineiro também faz muita jogada entre linhas, então total atenção nisso. Os laterais, ter cuidado com esses lançamentos nas costas, porque o Atlético Mineiro também faz muito isso, esses lançamentos de um lado para o outro, procurando ponta lá do outro lado. Então, Alex Telles, Matheus Ponte, ou seja, o Vitinho que entrar, ou seja, Cuiabano que entrar. Total atenção nisso para não criar esse espaço nas costas. Então, cara, foco, atenção até o fim do jogo, em nenhum momento abaixa a guarda, atenção do início ao fim, e ir em busca dessa vitória que é muito importante para essa reta final. Botafogo se manter vivíssimo na briga pelo título e, cara, manter essa distância. Manter essa distância para o segundo colocado, de preferência aumentar, para quando chegar no jogo contra o Palmeiras, esse jogo não tenha contornos de final, de decisão. Não, o Botafogo precisa ter uma boa vantagem sobre o Palmeiras, de pelo menos 6 pontos, nesse jogo que eles terão em confronto direto. Então, o Botafogo vencendo o Atlético Mineiro e vencendo o Vitória, chega nesse jogo contra o Palmeiras bem leve, bem tranquilo, já focando. É claro, vai ter que jogar para vencer e entrar com o time titular, entrar com o time principal, mas sem aquela pressão. Sem aquela pressão. Porque dia 30 a gente já tem a final da Libertadores. Então, falando aqui rapidamente de desfalques do Atlético Mineiro, Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas foram titulares nos jogos do Paraguai, Equador e Chile e não poderão jogar. O técnico Gabriel Milito também não poderá contar com Guilherme Arana, que foi cortado da seleção brasileira por conta de uma torção no tornozelo. Então, Guilherme Arana também é desfalque.
Um retorno é Zaratio, que está de volta após ser poupado contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro teve uma sequência de jogos sem descanso, né? Então o Botafogo ele chega mais descansado para esse jogo. E o Atlético Mineiro ele chega para esse jogo aí com uma sequência, né? Jogou na data FIFA contra o Flamengo e também contra o Atlético Paranaense. Escalação do Atlético Mineiro: Everson, Saravia, Bataglia, Lianco e Rubens, Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Zaratio, Hulk e Daverson. E também existe aí uma dúvida, né, se o Paulinho começa jogando ou se o Daverson começa jogando. Mas o trio de ataque do Atlético Mineiro é o trio titular. Mas, cara, o Botafogo tem um time melhor e um elenco melhor. Agora é praticar tudo isso, todos esses fatores, dentro de campo, 90 minutos, mais acréscimos e último segundo do jogo. Então, vamos por mais uma vitória. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.